entre o vento e o mar, há histórias que nascem nas ilhas. Bem-vindo ao Ilhéucast, o podcast da Rádio Ilhéu, diretamente do topo e de São Jorge para o mundo. Aqui damos voz a quem vive, sonha e faz acontecer no coração do Atlântico. Inspira-te, ouve e sente, porque ser ilhéu é ter o mundo dentro de si. Samuel, bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Ilhéu. E vamos aqui fazer esta entrevista. O senhor, onde é que nasceu? Olha, eu nasci em cima da Fajã, em casa da minha avó. Depois fui para a Fajã. Meus pais depois mudaram-se para lá. Eu devia ter uns 7 anos que eu vim para cima. E a partir daí foi para a Fajã, São João. Estive lá até os 7 anos. Depois tinha que ir, já a escola primária ia lá. Naquela altura os rapazes entravam, acho que mais cedo para a escola, eram os 7. E, aliás, agora entram mais cedo, mas naquele tempo era às 7. Eu lembro ainda das professoras darem lá aulas na Fajã. Era em casa do Manuel Alves, lembro-me. E do lado de baixo em casa do Dr. César. Tenho uma pequena ideia, ainda cheguei lá. Há essas cadeiras, portanto, onde a gente se sentava, eram baixas, era diferente desta de agora. Só que a gente já sabe que tinha que aprender. Depois vim-me embora para fora aos 7 anos com o meu pai. Comprou um prédio em cima da Fajã, aliás, ele já era seu. E levou. Tinham arrendado nessa altura o meu tio Manuel Faustino. E depois ele saiu de lá e mudou-se para lá. Tinha 7 anos. Para enfrentar uma vida muito diferente, que era em cima da Fajã, coisa que nunca tinha visto. Tive que me adaptar. Porque naquele tempo o meu pai só tinha eu de rapaz, o resto era as minhas irmãs. Eu de rapaz sou sozinho. Depois fui trabalhando, adaptei-me ao trabalho. O meu pai ensinou-me como é que se fazia. Pois aquilo lá em cima era gado. Depois também tinha que ir para a escola. Onde a gente morava, a primeira localidade, eram 20 minutos para chegar a São Tomé. Ora, a gente já sabe que esperar, tinha que ir a pé, e naquele tempo era com o pezinho no chão. Descalços, não é? Descalço, sim. Quando cheguei a calçar já tinha 17 anos, e ainda foi porque me deu uma dor no joelho. Tive que ir tratar o meu pai todo, nessa altura foram umas injeções e depois a partir daí é que me calcei. E depois, com 17 anos é que teve o seu primeiro par de sapatos? Primeiro par de sapatos, aos 17 anos. Depois fui para a escola, já sabe, já estava na escola e... Sim, já com 17 anos já tinha saído da escola e fui para a escola primária para São Tomé. Até nessa altura havia escola os sábados. Havia a gente, estava lá até meio-dia. Os tios era ali uma reguada para as mãos e ia sentar de joelhos ali à porta da sala, ali à porta da sala para a rua virada para o caminho. A ver passar aquela gente para ficar com vergonha, depois aí é que ia para dentro. Depois acabei essa escola, depois com certeza fui trabalhando na agricultura com o meu pai e fui trabalhando até chegar à tropa.
E como é que foi a sua infância, Sr. Manel? O Sr. Manel sempre foi uma pessoa muito ligada ao mar, também à terra, à própria agricultura. Como é que foi a sua infância? Que memórias é que ele traz esses tempos da sua infância e da sua juventude? Há memórias que me traz dessa juventude, dessa infância. Lembro perfeitamente porque eles tinham um tio meu que me chamava o White Well. E ele tinha medo dele, fugia. E a gente tinha, já sabe, rapazes da minha idade, tínhamos José Reis, que era da minha idade, e as raparigas, tinha muita gente lá na altura. Na Fajã? Na A própria região de Fajã? São João era muito habitada nessa altura. Não sei o senhor de quantos habitantes é que tinha, mas eram. Aquilo estava praticamente cheio, o pessoal da Fajã. E de inverno então ninguém cabia lá. Aquilo, quer dizer, aquilo mesmo era um lugar pequeno. E o acesso para lá, sabe-se também que era difícil. Era com um carro de bois. Uhum. E foi assim a vida, a gente nunca achou melhor e estava feliz com aquela vida, sabe? A gente nunca tinha visto melhor. Uhum. E aquilo na Feijão, naquela altura, as casas estavam todas cheias, eram casas com famílias grandes. Sim, eu tinha. A minha casa tinha. A do meu pai, a gente todos eram. 3, eram 5. Mas tinha a casa lá, o Horto Reis tinha muitos, o António Reis tinha muitos rapazes, tinha um da minha idade que era o José Reis. Tinha famílias todas numerosas, tinha muita gente a viver lá com bastante gente. Uhum. O senhor fez sempre a sua vida na Feijão ou saiu aqui da Ilha de São Jorge? Não, e foi para a tropa. Para a tropa, ok. Para a terceira? Ou para São Miguel? Foi para a terceira, o caminhei de casa. Passei da praça do dia 11 de janeiro de 71. Só a viagem, só lembrar-me daquela viagem foi um pesadelo, porque eu por acaso estava em São Tomé num bolho que era de um padrinho, que era um padrinho meu, que era o João Silveira, o tal dito padrinho chamava-se Luciano Silveira. E eu chegou-se ali com ele de manhã, e penso às 4 horas, foi na volta de casa, já sabes, com a mala. A mala, por acaso, era do meu pai, ainda do seu tempo de tropa. E caminhei de casa, já sabe. Aquilo era difícil, não gosto de largar os pais para trás. Aquilo era cedíssimo, mas a gente tinha que estar em Santo Tomé às 7 horas, porque o autocarro da carreira não chegava a tempo. A gente falou com o António Joaquim da Calheta. E eu fui mais cedo, fui buscar os meus colegas metidos no bolho, ainda estavam lá a bailar tontos como piolhos. E eu tive que dizer para a gente sair de casa, mas entretanto a viagem foi. A minha chegada à São Tomé foi feia porque chovia e trovejava. E já cheguei a São Tomé todo alagado, é lá o que comecei a penar. Foi quase por desenressar lá do meio do bolho para fora, já não sabiam que rua eram. Disse, você não é que ia para a tropa, para a terceira? Começam a olhar um para o outro e disse, lá caminharam, escoaram a mala, era o José Silveira, filho de Manuel Perpétua, era o João Azevedo, de Santo Tomé, e tinha muitos da minha idade. Agora não me lembro deles todos, mas tinha bastantes. E vocês embarcaram aonde? Na Calheta, Velas ou aqui no topo? A gente tinha estado na Calheta para se cá às 8 horas, para na delegada. Chegámos lá, já sabe, a gente levou a mala, que era do meu pai. Tive que comprar um cadeado lá porque lembro-me, na terceira há muito cadeado igual. Foi isso muito curioso. Uhum. E pensativo, a pensar sempre. E o barco chegou, mas estava a vento sudoeste, mas isso é. Ele já abandava, mas era bem já mesmo atracado. A gente lá embarcámos,
fomos para a Graciosa, os outros soldados. Mas aquilo foi uma viagem terrível. A gente gastámos, passamos 4 horas para chegar à Graciosa. A partir daí, a gente depois caminhou para Angra. O mar era tanto que passava por cima do barco e tudo estava no corredor, malas e tudo, rapou tudo. Até rapou um vidro de convés, de Ponta Delgada. A gente gastámos 11 horas para chegar no outro dia, à terceira, à praia. E o José do Manuel Perpétuo, tal que eu falei, chegou lá doente. A gente estava doente. A gente já sabe, chegámos lá, passamos aliás, num sábado ou numa sexta, e a andava para a Sandiano na segunda. Uhum. E ele lá sempre veio, sempre aqueles 2 dias, sempre ele fizeram um banho. A mãe dele, do João Azevedo, nessa altura estava em Angra, não estava em São Bartolomeu, a gente para lá é que foi, para passar os dias até chegar à tropa, Santa Praça. Vamos para lá, a Santa Praça tínhamos já ir outra vez à inspeção lá. É lá que vinham lá, se o gajo tinha algum defeito ou doença ou qualquer uma coisa, mas naquela altura ia tudo, aleijados e tudo ia para a tropa. E assentámos praça e começámos a recruta. Uhum. O Sr. Manel, naquela viagem, aquilo é daquelas viagens que aquilo não deixa saudades nem Aquele não deixa saudades nenhumas a ninguém. Já sabe que eu olhava para aquela lâmpada, tinha no convés a meio do convés da sala onde a gente ia embarcados, e aquilo olhava para a luz do teto. E ela passava-me para o outro lado do caseiro. Disse ele: agora para trás, não vai? Ele começava não apanhava o AKL, se fazia uma tremida. Aí que aquilo dava mesmo para assustar qualquer um. Olha, eu nunca passei mal. Porque, não sei porquê, talvez há um estômago melhor do que outros. Uhum. E a gente forrou-se abaixo do chão, que a gente não se aguentava sentados nas cadeiras. Parece impossível até os próprios marinheiros. E a gente foi a forrar-se, que a gente não havia ali lugar para comida, nem para bebida, nem para nada. Aquilo, ninguém se atrevia. E depois recebemos a autorização de Angra, não podíamos atracar. Uhum. Tivemos que ir para a praia. Uhum. Sr. Manel, como é que foram esses tempos de tropa? Fez muitas amizades, muitos amigos? Tem boas recordações dessa altura ou nem por isso? Sim, tenho muitas recordações porque arranjei muitos amigos que eu fiz a recruta em São Miguel. Depois fui para a especialidade. Tinha um amigo de Rosais, que é Jorge Seideveira Lopes, nunca me esqueceu, e tinha um Humberto da Ursulina, que isso é dos meus melhores amigos, muita coisa, muita parte a gente vê naquela cidade, depois de poder sair, que a gente primeiro não podia sair. E era assim, depois fomos jurar a bandeira, fiquei atrás, quer dizer, não foi para o ultramar, fiquei com pena porque eu vi partar, peço desculpa, os meus colegas todos. E naquela altura veio a mobilização a casa, mas não, já sabe, fazia conta disso, pedimos os meus pais e tudo, mas ele tinha aula de cabo. Cheguei lá, depois estava a fazer conta de ir para a África. Uhum. Até era para ganhar, ainda primeiro com aula de cabo. Sim, em princípio. Mas nunca fui cá porque não cheguei a sair, não fui promovido. E este ano, 17, até apanhei a licença de Estado
dali a 2 anos, e vinha a casa e depois apanhei-se da estrada e vim para casa. O senhor o que é que fazia lá na tropa? Qual era a sua especialidade ou qual era a sua função e trabalho lá? A minha especialidade era primeiro, era soldado caseiro. Ia para a linha caseira, eu ia fazer guarda. Um do outro não, porque naquele tempo havia, olha, no meu tempo chegou lá 800 soldados. O São Miguel dava tantos soldados como os Açores. E nós ficamos muitos atrás, porque eles tinham que ir para a África. E ficaram. A minha especialidade era atirador, fazia serviço de outro não, porque a gente às vezes vinha de férias aqui a São Jorge, às suas casas, e às vezes o barco atrasava-se e a gente depois tinha que pagar para aquilo, que demorava-se dias para chegar lá, e às vezes era todos os dias. O senhor esteve lá muitos anos? E tem lá por conta deles 3 anos. 3 anos. Portanto, apanhei um ano e pouco talvez de estadia lá, e depois vim até com meus pais, com certeza, até chegar o dia que fui entregar a roupa, que foi já depois do 25 de Abril. Portanto, 25 de Abril foi em 74, salvo erro. Fui entregar a roupa, talvez portanto, tinha que estar lá 3 anos, 71, 72, 73, 74. E o Sr. Manel depois, quando é que regressa de lá? Em 74, não é? E regressa cá para São Jorge? Nessa altura, depois os meus pais não tinham mais ninguém, mais rapaz nenhum, tinha então arrendado a tal casa na Feijão e foram outra vez para baixo. E podia cá ver de eu ir. Quando cheguei lá e fui até com os meus pais, encararam uma vida coisa diferente. Como é que era a Feijão nesses tempos, na altura que regressou da terceira, já depois de 74? Muita gente ou já tinha menos gente nessa altura na Feijão? Não, nessa altura na Feijão ainda havia muita gente. Tinha partido alguns para a América, mas era poucos. Naquela altura ainda tinha ido muita gente para a América. Aquilo na Feijão ainda havia aquilo. Já tinha saído alguns, mas já havia muitos ainda. O Sr. Manel depois vem da tropa e a que é que se dedica? O que é que começa a trabalhar cá na Feijão e cá na Ilha de São Jorge? Olha, cheguei à Feijão e o meu pai disse-me assim: olha, que você quer saber? Primeiro, aqui não há vacas, agora precisa ir para o Moar. E ele disse: só, vai, lá tive que me adaptar, tive que ir para aprender a nadar e para ter a célula marítima, coisa que nunca cheguei a aprender muito bem, mas já estava mal de cima. E é mais o filho do António Reis. Comecei a pescar, aprendi a remar facilmente porque não era muito tapado. E ia pescar mas lá para fora, para o alto. E depois, com certeza, a gente depois vinha para a terra a fazer os pinhões de peixe. Vocês nessa altura tinha muita gente lá na Feijão que pescava? Ou era só o Sr. Manel? Na Feijão de São João tinha lá malta, marinhagem para 4 barcos. Tinha-se o António Reis, tinha o Artur Reis, tinha o António Reis, tinha o Areias e o Ivarista também. E existia o Ivarista, aquele foi dos maiores pescadores que esteve lá, que ensinou os outros todos a pescar. Isso nessa altura isso não havia, se calhar havia a rádio ou pouco mais para vocês se orientarem a nível de tempos para saber como é que estava o mar, como é que vocês orientavam-se muito para o pique, para alguma coisa que se orientassem assim para ver mais ou menos a previsão e para saber os ventos e isso tudo? Olha, aqueles antigos sabiam olhar para os olhos, pelos ossos e compreendiam o tempo, talvez
Tanto bem como agora há meteorologia, porque deitava sentido aquilo batia quase sempre certo. A gente ouvia histórias daqueles antigos, coisas que tinham acontecido e isto, e orientava-se. Não havia, naquele tempo já havia bússola, mas a gente já sabe, chegava lá, a gente não sabia, não tinha carta para ver o mapa, nem nada, sabia lá nada, que mesmo não tinha obrigação. A gente orientava-se por. Com certeza, também às vezes o sol, olha, o areia às vezes dizia, olha, está para ali a criar um olho de boi, a melhor coisa é a gente andar na volta de terra, e lá aquele batia certo. Havia muito peixe nessa altura? Nessa altura havia muita abundância de peixe. Fazia-se boas pescas nessa altura? Sim, principalmente quando era no tempo dos noites, eu vinha de manhã cedo descarregar uma carrada, às vezes o sol ainda não tinha dado na feijão, já estavam gostados os locais a descarregar os noites. Depois iriam para trás a apanhar outra pesca. O Sr. Manel dedicou-se sempre à pesca ou exerceu outras áreas durante a sua vida lá na Feijão? Olha, um gajo que vai para a Feijão de São João tem que ter muita arte. Tem que saber pescar, tem que saber cuidar da vinha, tem que usar as coisas de mar e terra. Eu ligo muito a isso, uma pessoa muito ligada ao mar, mas também à terra, também sabe fazer um pouco de tudo. Sim, o meu pai com certeza depois já ensinou-me como é que se fazia e eu o que eu me fazia era ir para cuidar da vinha e ir para o mar e entretinha-me era nisso. A vinha na Feijão é dura de trabalhar, não é? Para aqueles compros acima, para aquela rocha acima. A vinha na Feijão é muito difícil de trabalhar. Naquela altura havia muita gente, eles trocavam de mãos uns aos outros e que sempre o olho vindimava, amanhã tu ia-me ajudar e aqui não havia dinheiro para pagar a gente fora, aquilo ajudavam uns aos outros, não havia outra maneira. O Sr. Manel trabalhou muitos anos a nível no mar e na vinha? Sim, eu trabalhei lá até poder, até os meus filhos começaram a pescar comigo e tinham um barco emprestado, já depois de saber alguma coisa. O António Reis emprestava-me o barco muita vez. Ele não emprestava o barco a qualquer um. Até uma vez partiu-lhe um remo com uma poeta que escorreu da escaleira e ele veio para a terra e disse. Depois eu tinha que dar um guião do chave, não era mais que direito. E ele dizia, isso não vai mal, eu conserto. E depois eu também é que ele cortava o cabelo o Evaristo. Você tem boas memórias dessas gentes, do Sr. Evaristo, do Sr. António? Sim, principalmente o Evaristo foi uma pessoa que me marcou muito. Aprender muito com ele? Ele dizia coisas antigas que eu assentava-me. Às vezes o pai dele, cá, o porta-panela, numa pedra que está lá, até que já não está, a gente estava lá horas e horas. E ele tinha a paciência de dizer aquelas coisas, mas ele quando já estava chateado, começava a tirarão, e assim onde ia para casa. E ele, António Moara, era muito divertido. Que na altura ele já era um homem velho e eu comecei a pôr mais areias, o Everista também ia, que estava sempre pronto. Tinha a sua mala com os seus aparelhos, também ele não soube fazer um aparelho muito bom, também naquele tempo não havia muita maneira. E foi uma pessoa que me marcou muito. Sr. Manel, você casou-se em que ano? Ainda se lembra no ano que casou? Olha, eu casei-me em 1977. O meu filho, o Paulo, o mais velho, nasceu em junho, véspera do avalo, dia 6. E foi assim que casei. E o senhor resolveu fazer casas lá na Feijão, não foi?
E fiz-me uma casa e muita gente me ajudou. Olha, primeiro, até que eu não estava para fazer casa nenhuma lá, o meu sogro disse: olha, tu em vez de andares aí para fazer a casa noutro sítio, que era no Coelhão Miúdo, o meu tio tem uma horta e uma vinha. Tu é que não fazes a casa ali, havia uma cerca lá na entrada para a casa do meu pai, de galinhas. Olha, estava aqui a levar para tu fazeres a casa. E eu disse: era, mas eu tenho que saber se o meu pai autoriza. Fui lá com o meu pai e ele disse logo que sim. Lá preciso remover aquilo tudo lá para fora. O meu sogro veio escrepar com boas cá para baixo. A gente deitava a terra para aquele caminho adiante do. Lá o quanto colhou, aquilo naquele tempo aquilo era só pedra, e quer dizer, e de graus altos. E carregou a terra para lá e ajudou-me a carregar a pedra que comprei. Ela veio de casa do Ivaristo, uma casa que tem lá, quem vai para cima para o Alcaide, e fui penar sempre à bruta. A gente tinha que carregar a pedra numa corda por causa de não se partir. Cá embaixo a bater uma na outra e depois tinha que carregar para começar a obra. Muita gente o ajudou, não é que estava a dizer? Sim, os sogros ajudaram, a minha sogra, a minha irmã, a Rosa ajudou-me da parte do correio, que tinha um correio na altura, e a minha mulher então me ajudou muito, muito mesmo. É lá que a gente veio a casa praticamente sozinhos. Lembro do Júlio Merro ir lá um dia meter uma casa na esquadria e a mulher dele estava no caminho e dizia: vamos embora. E essa mulher: pá, calma, também quer se casar. Lá aí foi assim. Samanel, vocês tiveram quantos filhos? Olha, primeiro foi o Paulo, nasceu do dia 6 de junho de 79. O Henrique nasceu o dia 26 de agosto de 81. A Paula, o dia 26 de setembro, agosto, salvo erro. Sim, não. Talvez agora estou aqui um pouco baralhado. E foi assim? Nasceram todos na Fajá ou não? Olha, o primeiro foi o Paulo, nasceu na Fajã. Que naquele tempo não havia já se podia ir para as velas. Mas na obrigação havia as parteiras. A mãe da minha mulher, que era parteira, ia para essas casas todas. E é que ajudou a ajudar o filho a nascer. Mas talvez foi o dia mais gostoso da passada da minha vida, porque eu estava a trabalhar naquele muro que vai de Conde Coelhão para a Vagem da Além, quer dizer, à frente da minha casa, lá assim, abaixo cá do Areias, de lá. Isto já era ser quê? A 10 horas e a Trindade Reis foi-me lá chamar. Estou a parar a vir aqui a casa. Foi lá, ela tinha que ter que safar a mim para a minha sogra puxar para carregar para baixo. E ela sabe que tinha de estar ali a assistir aquilo tudo, não teve outro remédio. Ela assim que nasceu, achei vivo. E ela talvez estava melhor ainda. Ficou contente? Então não, era o primeiro filho. E até o Areias chegou lá, o falecido Areias, e ele olhou para ele daí a dias e disse: oh, este amigo tem um peito largo, este vai ser forte. E verdade foi. Samanel, o Henrique é muito ligado também ao mar e à terra, não é? O Paulo também é ligado à construção. A Paula também muito autodidática. Como é que vê hoje em dia a sua família? Sente-se feliz com o passar destes anos todos
e eles todos residentes na Feijão de São João. Ou seja, devem ser das únicas famílias que estão ali há vários anos, não? É verdade. A minha família está toda na Feijão de São João e nasceu toda lá. Mas começando do princípio, o meu filho comecei a ir para o Mora, o Henrique ia para, mas eu já pequeno para o Mora. Ele chegava, era tão pequeno, ele Paulo também ia. E via só com ele os três, é lá, no barco a remos. Remar por aí fora, remar, já sabe que eu não me podiam ajudar. E ele chegava lá e a primeira coisa que fazia, quando o sol nascia, dava-me vomitar. Ele era pequeno e naquele tempo vomitava leite. Mas acabava a vomitar e chegava e virava-se o saco da comida e começava logo a comer. E disse, cá para comer. Tu vais ser marinheiro. O Paulo, aquele havia uma ordem então lá, a gente dizia cada vez que vai ao fundo, dizia que era um furo. E disse, olha, vou fazer três vezes o fundo para um contava de remos essas 3 vezes e depois o outro contava. Eles eram pequenos, mas lá sempre, naquele tempo, nunca andava muito bravo e lá a gente dava jeito e vinha para a terra bem contente, sei para essas que também não vinha muito tarde, porque já eram crianças e cada 1 hora, 2 já estava em terra, às vezes com uma caixa de peixe, vê lá. Boca negra, jabratis, e naquele tempo havia muito abundância de peixe. O seu Manel já foi internado, digamos assim? Olha, eu fui internado em 1900 e a primeira intervenção que tive cirúrgica foi foi o dia 16 de fevereiro de 2017. 2017. Aliás, 2016. 16. Depois foi para lá com má circulação, puseram-me uma veia, aliás, uma pequena, um remendo aqui com uma rede de explicar um bypass. E tive que ir lá sempre, ainda eu vou, por causa disso, mas graças a Deus a coisa não piorou muito. O senhor ainda tem várias lembranças desse ano em que foi internado? Então não. Aquele, já sabe que eu era a primeira vez que eu era internado, lembro-me bem perfeitamente. Como é que foi o seu casamento ao longo destes anos? Está casado há quantos anos? Já fez as bodas de ouro, não? Não, senhor. Os dois já, portanto, eu casei em 77, há cerca de 50 anos. Agora não sei fazer, mas não está muito longe. Sim, falta 3 anos. 2 anos neste caso. Quais é que eram os dias mais assinalados na Feijão? Ainda é como hoje em dia, festa da Guia, São João, ou havia outros dias para além desses? Havia a festa da Guia e havia a festa de São João. Mas quando o padre Leonor esteve lá, não houve procissão. Nunca faziam procissão? Não. Como é que era essas festas nessa altura? A festa nessa altura já eram muito divertidas, quer dizer, a gente mais tarde, na altura de primeiro não, mas mais tarde a música ia lá comer. Por exemplo, um era mordomo, outro era mordomo. E então a gente cozia batatas e peixe, toda a gente dava peixe e batatas e cebolas e quer dizer, aquilo era uma união, juntar-nos a queríamos ser uma união. Davam-se tudo bem. E almoçavam por da missa e iam tocar para as casas todas e depois acabava, íamos embora. Mas havia mais festas ou era só mesmo São João e da Guia? Havia só a festa de São João e a Sociedade da Guia. Falando aqui um bocadinho sobre as matanças de porcos, como é que eram essas matanças de porcos na Feijão de São João? Aquilo tem memórias desses tempos?
Lembro-me perfeitamente bem. Aquele primeiro era a mulher, a rapariga petear cebolas. Era na véspera, matar o porco. Elas corriam aquela fazenda toda. E lembro-me de uma vez elas iam petear cebolas para a casa do Artur Areias. E naquele tempo matava-se o porco em janeiro. E elas vinham, aqui já sabe, toda a gente tinha ordem, toda a gente tinha vinho. Elas vinham a passar, mas aqui naquela altura o caminho era muito mal tratado, quer dizer, Era terra batida. era terra batida das forças, era a reluiça lá. No colhau, como era, estava sempre em cima daquilo. Não havia muro de proteção, não havia nada. Chegavam lá, tinham umas pedras redondas, escorregavam daquelas pedras, deixavam as facas atrás e lá iam à espera de outra matança para casa. Isso eram os tempos, isso eram as únicas alturas mais abundantes, não era? Na altura que se matava o porco, era das únicas alturas mais abundantes para a família. Pois com certeza, a gente tinha uma tradição que tinha que juntar a fazenda toda. Quer dizer, tinha alguns rivais, deitaram-se fora. Mas iam todos comer à casa do que tinha matado o porco, do mordomo, iam para lá. Faziam as feições todas, a gente dava almoço de manhã, dava jantar, depois então à ceia que a gente os convidava a todos. E ainda se lembra o que é que era a emenda, digamos assim, nesse dia de matança, o que é que comiam naquele dia? A emenda nesse dia de matança era uma comida mais ou menos melhorada, quer dizer, faziam de uma maneira, outro de outra. Havia sempre moçada lá à tarde, depois da ceia. Todos tinham, aquele quase que a moçada ia quase toda e precisava 4 potas de vinho para uma matança de um porco e às vezes um quinto. Isso eram umas matanças bem regadas. Sim, na altura o Areias conta que tinha posto um barril de 4 potas de vinho na véspera. Foram para o dia dos mancheiros, não havia pingo nenhum, tiveram que abrir outro e ele não deu também. Sr. Manel, falando aqui um bocadinho sobre 80, o ano de 80, o senhor ainda tem lembranças do abalo daquele dia? O dia 1, não foi? Dia 1 de janeiro? Foi isso, sim. Às 2h20 para as 3. O senhor onde é que estava nesse dia? Nesse dia tinha matado um porco. Isto era um dia de sol quente, uma maravilha mesmo. Tinha matado o porco e a gente tinha acabado de almoçar, quer dizer, naquela altura era almoçar, mas quer dizer, era o jantar. E veio para o caminho, estávamos ali a olhar uns para os outros, ali para a rocha, ali estava um silêncio, uma mansidão. E o Luís Silveira foi à minha loja. Se não tens aí uma máquina de sulfatar, me empresta, então era para dar bicho, coisa para matar as couves. O José Silveira tinha ido com ele, estava lá a família toda. Naquela altura já ia carro. E eles estão a balhar em casa. E começam assim a ficar à escuta e diz: "Oh, Luís, sai, que isto não é baile nenhum. Baile, isto é um abalo." E quando chegou à rua, eu já aqui tinha sumido a quase tudo. Estava até o Lopes, o Antonio Lopes, mais uns amigos, e ele só me lembra deles caminharem, queriam deitar o colhau. E eu começo a gritar: isto vai passar, vai passar, e já tinha estudado sobre o João e sabia que vinha depois a réplica. Agora eu estava lá e disse, quando aquilo acalmou mais, ele disse: "Vamos ali ver a minha casa, como é que está?" E disse: "Escapa comigo." Não, disse mesmo a ele: "Se eu não se mora, não é que venha aí outro." Eles tinham todos a olhar para mim. Sabia vinha a réplica. Não levou o que ele ainda tinha chegado cá e ele não se demorou muito.
Vem o outro e ele começa a gritar, outro, e disse, calma, que isto é uma réplica. Mas aquilo era uma coisa feia para aquela rocha abaixo de pedra, bater uma nas outras e fumo. Faziam fumo aquilo. Aquilo dava para assustar mesmo. A minha mulher disse, vocês fujam, que isto é fim do mundo, e vocês fujam, eu sabia que a gente ia fugir. Isto é fim do mundo. E eu disse, capa comigo. Olha que eu passei para casa para ver como é que a casa estava. O Henrique, o rapaz, o Paulo era pequeno, estava em casa. A minha mulher, assim que veio aqui, vinha pelo colo para a rua. Caiu uma parede lá, lá ao pé do meu carreiro. Adiante, olha que ainda andei por isso. Vê lá o susto que a gente estava. Entro para dentro e começo a olhar para a casa, ela já estava na rua e disse, isto está tudo espedaçado, nada. Vim para a rua e comecei a olhar se ela tinha fenda depois de passar aquela réplica. E disse, estava na caia. Mas a gente, era só a casa já a cair, que a gente havia o barulho, olha a cozinha da minha mãe é pegada à cozinha e a gente, com certeza que vi, estava cá no caminho, vi. O meu pai tinha andado uma outra voz e a pessoa estava na rua. E a cozinha caiu toda no chão. Se eles estavam lá dentro, estavam lá. Houve muitos estragos nessa altura na Feijão de São João? Na Feijão de São João foi logo novo muitos estragos. Sim, deitou paredes embaixo e coeira de casas assim, coisas do género, e assim, mas fosse deitado desde casa no chão, não. Há quem diga que esses anos, ou os anos a seguir, que são os anos, digamos assim, de ouro, ou seja, que depois disso veio melhorias a nível de tudo, que já se começou a fazer casas de banho, já se começou a fazer outros tipos, a preparar as casas de outra maneira. O senhor é dessa opinião? Então, com certeza. A partir daí, eu comecei a minha casa, quer dizer, e já tinha começado. Foi a seguir o avô, foi. Uhum. E a vida começou a melhorar porque, mas na altura, quando foi a seguir o avô, eu tinha o correio, porque fui carteiro. Uhum. A oferta que tive um dia do casamento foi eu já ir lá pôr um telefone público e uma coisa para selar cartas, eu era obrigado a selar cartas e enviar isso para fora e depois, com certeza, tinha que vir a trazer a mala de correio cá fora. Naquele tempo já sabe que era a pata. Vinha até São Tomé? Cá, vinha até São Tomé, trazia almoço, porque eu também ficava em São Tomé trabalhando na construção, ia de manhã para cima e à noite para baixo com o correio. Às vezes já havia só caminho até o Castanheiro nessa altura. E às vezes o Gonçalves, o Manuel Gonçalves de Boeiro, tinha um carro para lá, às vezes ia a chegar, só via às vezes o carro, mas não o apanhava, ficava doido. Depois falei com ele e disse, eu vou-te dar, dou-te qualquer coisa se tu me voas quando vieres cá abaixo mais ou menos a passar a hora. Disse que sim. Calhava a apanhar a bloia, mas era pouco, o resto era sempre a pé, para cima. E trabalhar, entregar a mala de correio na Maria Augusta e ir trabalhar todo o dia. Uhum. O senhor já esteve noutras feijões, Saguinhal, ou aqui para as feijões do Norte? Já foi lá alguma vez? Ou já esteve lá? Ou tem memórias de ir lá? Tem muitas memórias, a gente já teve um Saguinhal, já na Feijão Redonda tive, mas foi cá para cima mais longe, desviado. Mas havia essa Feijão Redonda. E tem memória de morar na Caldeira, muito bem, porque a gente conhecia aquilo bem por ali abaixo, porque eu ia para o mar, já sabe mais o Orelhas, ele ia lá para os nortes pescar. E eu conhecia aquilo que eles também explicavam-me aquilo que era e vi lá. Conhecia aquelas casas todas ao fumegar e a morar lá a gente e a fazer a sua vida. Uhum.
Para quem não conhece, como é que é viver na Fajã estes anos todos? A Fajã São João é o que eu acabei de dizer, a perceber que tu gostas de tudo e os tempos se foram tornando mais fáceis. Chegou o 25 de Abril, mas não me traz. Na altura foi bom, tenho uma história muito engraçada do 25 de Abril. A gente já sabe, vinha até do Coelhau, tinha de apanhar uma pescaria boa, mas nós nada sabe nada. Na grande não havia notícias só se fosse de rádio. Estava cá na rua e em 74 eu disse, olha, eu tinha visto o 25 de Abril. Pá, e dei muito salto, muito. Mas escuto, o 25 de Abril durou, está bem que foi até agora, mas já havia um velho lá que chamava José Mendonça, ia muitas vezes para a casa do rei lá, quando ele tinha o tosco, e a gente foi lá uma festa, aquela rapaziada nova, aquela coisa toda, o velho foi escalando, foi andando e chegou-se um ponto e disse, rapazes, vocês olham lá bem uma coisa que tenho para lhe dizer. O 25 de Abril foi muito bom, vai ser bom, mas não vai ser sempre. É porque se mete o Partido Socialista e esses partidos assim começam a haver greves, começam a paralisar o serviço. A gente dizia, cá nada, os soldados já me estão herido e os soldados estavam a morrer no Duramar e eles diziam, está bem, mas olha agora teve tempos ainda pior, você deve ter sentido, mas ainda queria gritar naquilo e o outro tinha razão. Sr. Manel, o que é que prefere mais? O inverno na Fajã, ou o outono, ou o verão? Qual é que é a época que gosta mais nessas estações lá na Fajã? A estação que eu gosto mais da Fajã é a primavera, com aquilo começa tudo a arrebentar e a florir e a começar a desenvolver as árvores, a vinha e isso. Os invernos lá são rigorosos também. A gente costuma sob o barulho do moar, adapta-se fácil, mas aquilo não é muito fácil para quem não está acostumado com o barulho do moar. Vê-se muitos turistas, às vezes lá na Fajã, ou curiosos, digamos assim. Turistas já agora aguentam até para um bocadinho de haver lá turismo. Ontem me dá um casal francês. Mas aquele turismo da Fajã São João, o que passam por lá não dão lucro a ninguém, porque eles vão com a mala para trás das costas, eles se levam a mala a tirar a cola, é só para conhecer, talvez não tenham dinheiro, não sei esses. Aqui para a ilha, para São Jorge, para aí, quer dizer, dá a nível de carros e isso, aumenta isso tudo e também o que fez mal à gente vai ser o turismo que vai dar cabo dos Açores, porque eles estão a fazer isso tudo muito caro, casas e tudo, vão chegar a um ponto, o guarda daqui já não são portugueses, já não têm valor nenhum. Sr. Manel, eu tinha aqui uma pergunta que a nossa amiga Cecília disse que era para lhe fazer, que era para nos falar onde é que nasceu a sua veia artística. O senhor é muito poético, sabe também fazer uns versos, disse assim, com quem é que teve essa veia artística? Essa veia artística veio de mim próprio. E toda a minha vida fiz versos e marcava datas e era muito curioso, quer dizer, aqui foi uma coisa que nasceu comigo, eu faço entrevistas, dou entrevistas e fui à memória agora, outra de poeta, isso é uma coisa que nasce com a gente. E, por exemplo, se tivesse voz para cantar o desafio, eu aprendia muito facilmente. E escrevo, faço escritas e coisas que deito no Facebook e as minhas irmãs gostam muito daquilo e ficam admiradas. Sr. Manel, estamos aqui a chegar aqui ao final da nossa entrevista. Há alguma coisa que seja importante a gente falar que não tenha perguntado
Deixo-lhe aqui alguns minutos para isso, algum tema, alguma coisa que seja importante que ainda não tenha falado e que o senhor queira abordar. Deixo-lhe aqui alguns minutos para a gente falar um bocadinho sobre isso. Sim, tenho todo o prazer. Muito obrigado. Estou a me lembrar do Tom Salazar. Tom Salazar, há quem diz que sabe que era rigoroso. Mas o Salazar tinha cá para ser outra vez. O Salazar, naquela altura, livrou a gente da guerra. Casado não dava grandes chances à gente para a gente poder desenvolver-se e Portugal desenvolver-se. Mas ele não tinha para bem impostos como agora. O gajo queria fazer o imposto naquele tempo era o turismo, não tinha outra coisa. E agora é preciso, um gajo naquela altura queria uma licença, uma casa, uma coisa assim do género, isto já a partir de 1900 já havia essa lei. Queria fazer uma casa, ia já à Câmara, ia pedir uma licença, ia dar muita licença, agora até não deixam a construir, já os próprios moradores da Fajã de São João têm casos desses que sei muito bem que não podem construir, não deixam construir, e pessoas que nasceram lá, e o caso dos meus filhos, e estou a referir mais o Henrique, ele quer construir uma casa, a sua vida, e não tem possibilidade nenhuma porque eles não deixam. Muita burocracia, não é? É burocracia, e depois então há essa lei que é de umas tantas metros da zona marítima, e depois que é protegida e não sei mais que é, mas passam o caminho. Acessar a casa já que aquilo pertence à Câmara, mas aquilo quer dizer é da Orla Marítima. E passa a gente lá e carros todos os dias, e eu acho que aquilo que era para ser considerado uma zona habitável, mas não, como tem a estrada, até que ela tem, o prédio que ele tem é urbano, quer dizer, pode construir. O senhor acha que isto mudou para melhor ou para pior ao longo destes seus 70 e tal anos? Isto foi bom numa altura, quando foi ali do Bobola até, mas não durou muito tempo. A seguir o Bobola começou-se a desenvolver muito. E a gente a ganhar mais dinheiro, e toda a gente tinha dinheiro, e passava-se bem, até bastante tempo até. Passava-se melhor que, quer dizer, a gente nunca tinha possibilidades, porque a gente quando era pequenos a gente não tinha regalias destas, e não tinha, já não estava acostumado a outra coisa, tinha que aceitar aquilo que a vida dava naquela altura, mas agora foi andando ao passar dos tempos, foi entrando o governo após o governo, e isto acho que já não é democracia, isto que dão quem mandar para a sua banda não se entendem, e eu acho que isto não vai ter bom fim. Samanel, uma mensagem final para quem possivelmente vir esta entrevista? Um beijinho, um abraço para alguém, umas visitas, alguma coisa que seja importante, deixa-lhe aqui alguns segundos para a gente depois finalizar a entrevista. Sim, com muito prazer. Olha, quero mandar um abraço às minhas irmãs, estão no Canadá, vão ver isto, certeza, e pessoas minhas amigas cá e inimigas. Desejo um abraço a eles todos e muito obrigado por me terem ouvido. Samanel, muito obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Rádio Ilhéu. É um prazer ter o senhor aqui. E tudo bom para si, para a família e para a sua Feijão de São João. Olha, também desejo felicidade e que tenha uma vida feliz. Um gajo que se contentar com aquilo que tem, não possa querer mais nada, que se contenta com aquilo que tem, que a vida é feliz. Se não for assim, não é. Obrigado por ouvir o Ilhéucast, o podcast da Rádio Ilhéu. Segue-nos nas redes sociais, subscreve o canal e ouve o próximo episódio, porque cada Ilhéu tem uma história para contar. Mesmo